assim, o Brasil tem caminhado a passos largos de maior potência católica do mundo, que a gente era, para virar um país evangélico. Né? A gente deve ter maioria evangélica nos próximos 10 anos, pelo menos. Olha, e chutando alto, talvez até menos, pelo ritmo de crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Né? Se a gente for comparar lá em 89, você tinha 9%. Na primeira eleição presidencial, só tinha 9% de evangélicos. Hoje a gente está batendo quase, chegando perto dos 40% aí, de evangélicos no país. Né? A gente fala muito do evangélico, eu não gosto de parecer que é uma outra parte da população, né? Somos todos nós ali. Somos o mesmo povo, né? Então, às vezes se fala com o próprio Lula, às vezes fala eles, né? Eles lá, os evangélicos, como se fosse um grupo de pessoas que não faz parte da sociedade, claro. Mas por que a gente fala tanto? Porque é um eleitor que costuma votar dentro de um mesmo critério, né, Bruno? Não é um eleitor que vai variar um critério ou outro. Você disse, né, uma palavra agora que é fundamental para entender esse novo Brasil, esse Brasil que caminha a passos largos para o evangélico, né? Que é a palavra prosperidade. A gente vivia um país que tem no catolicismo uma prática, inclusive, do voto de pobreza de parte da Igreja Católica, de entender que riqueza acumulada é um problema. Isso era uma educação que a gente tinha, era uma formação de pessoas que pensavam assim. E quando você tem uma mudança de mentalidade na sociedade, você vai tendo um novo perfil de eleitor. Em quem que o evangélico vota? Qual que é a característica de um candidato que agrada esse eleitor? Aonde que está a maior concentração de evangélicos no Brasil? Está na classe C2. Classe C2, nós estamos falando de 28% da população brasileira que vive basicamente aonde? Na periferia dos grandes centros urbanos. Então, cidades ali da Baixada Fluminense, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma concentração gigantesca de evangélicos. Cidades no entorno de São Paulo, como Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, são cidades onde você tem uma grande concentração de evangélicos no Brasil. Porque ali você tem a concentração das igrejas, onde você está tendo, inclusive, uma coisa, Andresa, que é muito importante a gente falar, mudança. Você vê como que a mudança cultural, a gente fala de uma expressão, por exemplo, como Ave Maria ou Minha Nossa Senhora, são expressões que estão caindo em desuso entre os jovens e está virando, por exemplo, uma expressão que é da igreja evangélica, está amarrado. Está repreendido. Está repreendido. São frases que vêm de uma outra cultura que tem sido hoje crescido e talvez vá ser majoritária no país. Então, esse público, o que ele busca? Ele busca um candidato que tenha, claro, que compactue, de certa maneira, de alguns valores morais que ele tem, mas que também tenha a noção e o entendimento da importância desse empuxo econômico que ele precisa. É um eleitor que está buscando crescer na vida. Daí, quando você surge, por exemplo, em São Paulo, teve aquela candidatura do Pablo Marçal, que falava com esse jovem evangélico. Exatamente esse discurso. Com esse discurso da prosperidade, de que a vida pode ser melhor, você não precisa demorar tanto para chegar até né? Tua vida pode ser boa aqui, não só no céu. Um pouco desse enfrentamento de visão que a Igreja Católica traz, né? E você vai numa missa na igreja, eu sou católico em formação, vou na missa todos os domingos, e uma das grandes discussões que você tem na igreja, o padre sempre fala, comenta, e acho que quem for católico que estiver assistindo, sempre fala da vida na posteridade, que é essa que importa, né? A gente está aqui de passagem, né? Essa é a lógica. O evangélico tem uma outra visão de mundo de que essa vida aqui tem que ser uma vida próspera. E você tem que ganhar também nessa vida. Vou dar um exemplo que foi até uma tiração de sarro com isso nos Estados Unidos. O personagem do Tio Patinhas foi um personagem que foi brincando nessa coisa do acúmulo da riqueza. Porque se dizia, tinha uma teoria calvinista que dizia que acumular riqueza te levava para o céu, uma parte, né, que foi que depois levou para a teologia da prosperidade, para vários outros encaminhamentos. Claro que cada uma radicalizando um pouco para mais alguma coisa. Mas o fato é, a gente tem que entender esse público agora, que é um público que está crescente no Brasil e que deve dominar nos próximos 10 anos a política. Esse público já votou no Lula, quando a vida estava melhorando, quando sentia que a vida podia melhorar.
Mas, depois do Bolsonaro, talvez... Bolsonaro que não é evangélico, né? Apesar de ter sido batizado depois no Rio Jordão, ele é de tradição católica. Mas depois disso, de ele fazer uma comunicação explícita para o público evangélico, boa parte dos evangélicos começaram a caminhar com o Bolsonaro, principalmente se apegando na lógica dos valores. Já que, da economia, vamos dizer a verdade, faz 10 anos que o Brasil não melhora. Então passou o governo Bolsonaro, passou o governo Lula e nada melhorou. Então os aspectos de costume começaram a ter um peso maior nessa definição de voto dos evangélicos. E foi bastante explorado na campanha do Bolsonaro, quando ele falava do kit gay, essas coisas todas. Tudo isso, claro. E o governo Lula ali no começo, né, escorregou bastante. Teve uma cena no Ministério da Saúde, lembra? De uma apresentação, de uma dança funk lá numa universidade. Isso não aí foi só no começo, parece né, agora com o carnaval. O carnaval. Né? Parece que foi do século passado, mas certamente na campanha vai vão lembrar aparecer. tudo. Bruno, chegou aqui uma pergunta